Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso MNcast, o podcast da Menezes Niabo Sociedade de Advogados, que está disponível sempre nas nossas plataformas do YouTube e também do Spotify. Como você já sabe, em se tratando de construção civil, de negócios imobiliários, a temática do nosso podcast são comunidades e bairros planejados. Nossa ideia aqui é fazer uma série de entrevistas, de conversas, de podcasts com as maiores autoridades do país sobre comunidades e bairros planejados. E hoje nós efetivamente estamos com uma das maiores autoridades do país em se tratando de venda, de sistema de venda, de coordenação de venda, mais do que isso, né, Paulo? Uma metodologia de vendas que vocês desenvolveram e aplicam aí em uma série de comunidades planejadas Brasil afora. Queria te agradecer muito ter aceitado o convite de estar aqui com a gente conversando no MNcast, viu? Imagina, é um prazer enorme estar aqui falando de um tema que a gente vive há tantos anos e é tão apaixonado, né? Prazer estar com você aqui, Marcos. Que bom, obrigado, Paulo. Nós vamos fazer aí uma conversa, um bate-papo bem descontraído, falando de uma série de pontos de comunidades planejadas, mas também, em especial, falando da atuação do Paulo, do nosso querido Paulo Toledo nas comunidades. Paulo, fala um pouquinho para nós, né, da tua formação, como é que tu acabou caindo, por assim dizer, no mercado de comunidades planejadas. Eu sei que, atualmente, a tua empresa, a CIA Multiplataforma Imobiliária, ela não atua só em comunidades planejadas, mas ela tem uma atuação muito forte lá, né? E é uma empresa que tem aí, pelo que eu vi, mais de 20 anos, atua em mais de 80 cidades, praticamente todos os estados da federação, vocês estão ou já tiveram com algum tipo de coordenação de vendas. Fala um pouquinho da tua história e da história da tua empresa. Bacana. Olha que oportunidade que eu tive, né? Eu me mudei quando eu tinha 18 anos para o primeiro bairro planejado do Brasil, que é Alphaville, em São Paulo. Né? E você imagina que eu me mudei para lá em 1981. Não tinha nem entrado na faculdade ainda, né? E meus pais se mudaram para lá e a gente viveu o início do primeiro bairro planejado do Brasil do zero, né? Com todos os benefícios, com todo o crescimento do bairro, com todas as oportunidades e também com todas as dificuldades. Sim, os percalços, né? Exatamente. E eu morei em Alphaville por 37 anos. Né? Então, imagina que a gente viveu nesses 37 anos. E aí, em função disso, né, eu comecei a atuar também no mercado imobiliário com 18. Agora, a nossa empresa nós abrimos em 84. Né? Então, eu tenho praticamente 40 anos de profissão. A CIA tem 27, que faz o nosso trabalho de inteligência imobiliária, né? Que participa desde a concepção do produto, e nós vamos falar sobre isso, até a coordenação das vendas. Então, vivi bairro planejado em toda a minha trajetória. Comecei respondendo a tua pergunta, comecei tentando fazer direito, porque meu pai é advogado, mas não me dei bem com o direito, depois fui fazer marketing, e aí minha formação veio em função de marketing, mas sempre ligado a vendas. Sempre ligado a vendas. E como que essa virada, porque pelo que eu pude perceber, então, literalmente a comunidade planejada, o bairro planejado está no teu DNA, né? Porque você cresceu ali, viveu isso tudo. Mas como é que foi sair dessa transição aí de querer fazer direito, marketing, acabar especificamente nas vendas? Porque é uma coisa bem específica, né? É verdade. Como eu sempre fui um cara muito ativo, né? Meu pai, inteligente, advogado, falou: "Pô, eu acho que eu preciso colocar meu filho rápido numa atividade comercial, empresarial muito forte." E aí eu abri uma imobiliária com 18 anos de idade. Né? E essa imobiliária foi uma das primeiras imobiliárias de Alphaville. Então a gente tinha uma experiência da venda, né, muito forte ali, o bairro começando. Alphaville foi um projeto que marcou e criou uma linha, né, foi o precursor dos bairros planejados, junto com a Riviera de São Lourenço, fica em Bertioga. E aí comecei o desenvolvimento da nossa imobiliária, e quando deu 1997 nós abrimos a CIA, exatamente porque a Alphaville Urbanismo, que era uma empresa paulistana, resolveu crescer e se desenvolver pelo Brasil todo. E aí eles propuseram para nós: olha, por que vocês não montam uma empresa especializada na comercialização dos projetos Alphaville, que é uma coisa muito específica. E aí a gente saiu pelo Brasil todo, desenvolvendo a marca Alphaville, e depois trabalhamos para outros grandes incorporadores, Gafisa, Agra, Tamboré, né? Sempre trabalhando no mercado de comunidades planejadas. Mas o que foi importante, Marcos, é que a nossa trajetória, né, nunca foi apenas na comercialização, mas a gente viveu o bairro intensamente. Né? E meu pai, que é advogado, ele sempre gostou muito de contribuir, né, com o bairro. Ele sempre foi um cara muito participativo. Então, ele participou como
a gente não fala síndico, né? A gente fala presidente das associações. Ele participou por diversas vezes como presidente da Associação de Alphaville, que é gigante. Uma cidade, né? Uma cidade. Estamos falando de um bairro que moram mais ou menos 130, 40 mil pessoas e trabalham 200 mil pessoas. Entram e saem todo dia. Então, essa experiência prática, não só da comercialização, mas nos principais problemas, nas principais dificuldades de um bairro planejado, de uma comunidade planejada, que nos permitiu trabalhar hoje nos maiores projetos do Brasil. Porque é incrível, né? Apesar de cada mercado ter a sua especificidade e a sua cultura, o comportamento, e principalmente as dificuldades que a gente tem em todos os bairros, elas se repetem. Então isso é uma coisa incrível, né? E aí a nossa empresa saiu pelo Brasil todo, fazendo projetos verticais, né, e horizontais, mas a nossa paixão é trabalhar em grandes projetos de comunidade planejada, trazendo não só a expertise da comercialização, né, mas também a expertise do desenvolvimento do produto e também do marketing, né? Como é que você vende um produto que é muito diferente de vender por simplesmente um terreno, ou muito diferente de vender um apartamento. Agora, o Paulo CPF, o Paulo pessoa física, né? Eu sei que é radicado em São Paulo, tu acabaste de falar da tua história. A empresa de vocês tem filial no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, mas, e falando até para o nosso público aqui de Santa Catarina, o Paulo já é um manezinho da Ilha de Coração, ou ainda não? Não, com certeza. Eu venho para a ilha e frequento há mais de 30 anos. Sou casado com uma manezinha legítima, né? Tenho uma casa aqui na Lagoa. Que é coisa de manezinho, né? Manezinho, Casa na Lagoa é de manezinho, típico. típico, né? E sou apaixonado pela ilha e pelo estado. Eu sou apaixonado pelo estado, né? Me considero hoje um meio manezinho, posso dizer assim. Muito orgulho. Isso nos permitiu hoje, a Santa Catarina é o estado hoje mais importante para a nossa companhia, né? A gente atua em todo o território, né? Nós já lançamos projetos em mais de 100 cidades diferentes, né? Verticais e horizontais, mas Santa Catarina hoje tem uma representatividade muito grande. Até porque hoje, além do crescimento do estado, que é desnecessário falar, hoje nós também somos referência, Santa Catarina, né? Eu me considero, Brasil, nós somos referência nas comunidades planejadas. Perfeito. Esse vamos entrar especificamente no assunto das comunidades, e eu queria entender de ti qual que é o teu sentimento, né? Antes de falar do negócio em si, que a gente também vai falar, mais da venda, do faturamento, enfim, que é a parte importante também que é uma parte muito importante também desse ciclo, desse processo, mas quando a gente está diante, isso eu falo pela minha experiência, né? Uma coisa é quando eu sou contratado para fazer uma incorporação pura e simples, né? De um prédio multifamiliar ou comercial ou residencial, né? Aquele negócio que tem um início, meio e fim, né? Que pode ter o seu charme, mas é um pouquinho diferente da sensação de tu estares ali construindo um destino para as pessoas, né? Construindo uma vivência para as pessoas, né? E eu percebo que isso é uma sensação comum, não só entre os empreendedores, que por óbvio que sentem isso, mas entre aqueles que estão prestando serviço ali, orbitando isso, né? Como vocês, como nós, como os arquitetos e urbanistas fazendo projetos e assim por diante. Qual que é a tua sensação ao trabalhar em projetos de comunidades e bairros planejados? Primeiro ponto importante é a gente entender o seguinte, que o produto imobiliário, ou seja, o apartamento, ou o terreno, ou a casa, quando ele está dentro de um bairro planejado, ele não é um produto, ele é um subproduto. O produto, guarda-chuva, é o bairro, né? Então, o que é importante? Isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo muito simples de se falar e muito complexa de se aplicar. Eu preciso entender que quando eu estou vendendo um apartamento nesse bairro planejado, ou um terreno, muito antes da pessoa decidir a compra do apartamento, que aí é a metragem, o design, todos os atributos desse apartamento ou desse terreno, ele precisa tomar a decisão de mudar para aquele local. Então, o nosso foco, e sempre foi um diferencial, é olhar sobre a ótica das pessoas. Quer dizer, eu estou mudando de vida. Quando eu mudo para um bairro, como são os grandes bairros planejados, como nós temos aqui em Santa Catarina, certamente vamos citar os exemplos, a gente muda de vida. Então, É uma decisão de vida, né? É uma decisão de vida. Então eu vou mudar de academia, eu vou mudar de amigos, vou ter novos amigos, né? Eu vou mudar de vizinhos, eu vou mudar de escola, né? A dinâmica da minha vida muda. Então a decisão que precede é: eu quero mudar para o bairro X. Depois, se o apartamento é A, B ou C, se o terreno é pequeno, médio ou grande, isso é um subproduto. E em todo o processo a gente tende a se perder
e começar a vender produto imobiliário. Você tem que vender o bairro. Por que que eu vou mudar a minha vida, né? Brincando aqui, estou no exemplo por que que eu vou sair da Lagoa e vou me mudar para Pedra Branca? Eu preciso ter um racional para isso. Então, é exatamente na construção disso é que está o segredo da gente fazer as pessoas mudarem de vida, não pura e simplesmente mudarem de imóvel. Perfeito, é uma decisão de vida, né? Uma decisão diferente de tu mudar de um bairro para outro bairro dentro da cidade, de um prédio para outro prédio no centro da cidade, né? Tu tá mudando toda aquela as questões que são adjacentes à tua vida, perfeito, né? Exatamente. Você vai mudar de barbeiro, né? Você vai mudar, talvez... Da escola da criança ao barbeiro, né? Exatamente. Então, isso são fatores que são muito importantes e existe uma linha de construção disso, né? Como que você cria os argumentos para essa transformação. É lógico que quando a gente tem um bairro planejado dentro da cidade, são raríssimos casos, a decisão fica muito mais fácil, né? A gente sempre, quando a gente fala num bairro planejado, sempre é muita coisa, né? Mas na grande maioria das vezes, eles estão afastados dos grandes centros, porque são áreas maiores. A gente tem pouquíssimos, talvez 1 ou 2 casos no Brasil de bairros planejados verticais, com componentes verticais que estão dentro da cidade. Aí a decisão ela é um pouco, né? Você não muda tanto de vida, né? Mas quando você vai para bairros mais afastados, você imagina que eu mudei para Alphaville em 1981, não tinha absolutamente nada, né? Você não tinha padaria, né? Distância do centro da... A distância do centro. Pra você ter uma ideia, nos primeiros anos, a empresa responsável pelo projeto, ela entregava na minha casa pão, leite e um jornal todo dia para todos os moradores. Porque o entendimento é o seguinte, como é que eu vou mudar para um lugar que eu não posso nem ter um pão fresquinho? Como não tinha perto... Como não tinha perto, você não tinha estrutura nenhuma. Perfeito. E Paulo, tu, ao longo da tua carreira, com certeza, tu vivenciou, né? Tu presenciou a evolução desse produto chamado comunidades planejadas, né? É bem verdade que isso é um conceito que já não é recente, não é de hoje, né? E também se fala muito no Brasil há muito tempo. Em especial, algumas instituições como o ADIT, né? Contribuíram para o desenvolvimento, para a propagação dessa ideia. Mas é inegável que nos últimos 10 anos a gente teve um boom, né, de empreendedores optando por esses empreendimentos estruturados, né? O sujeito que antes tinha lá aquele terreno com 1 milhão de metros quadrados e já estava pensando no loteamentozão que ele vai fazer, né? Abrir as ruas, fazer a infra e sair vendendo lote. Esse sujeito já começou a pensar de maneira um pouquinho diferente, né? Como eu disse, apesar dessa ideia já existir há muito tempo, me parece que nos últimos 10 anos isso teve um boom aí no nosso desenvolvimento imobiliário. O que tu acha desse mercado? Qual que é a perspectiva em nível de Brasil, por enquanto, do mercado de comunidades planejadas? Ainda tem espaço, tem terreno para isso? Não é mais difícil a gente fazer as pessoas tomarem essa decisão de vida do que propriamente comprar só uma unidade dentro da cidade? Qual que é a perspectiva desse mercado que tu acha? Acho que são 2 respostas, né? Primeiro, pegando a evolução dos primeiros bairros planejados, né? Então, quando você pega os primeiros bairros planejados, foi Alphaville e Barueri, a Ribeira de São Lourenço e Bertioga, são produtos que eles tiveram uma vocação muito grande como produtos voltados para uma malha rodoviária, ou seja, bairros que têm um componente de carro, uma escala de carro, né? Então isso foi determinante. Quando você pega projetos mais modernos, né, de bairros, como citar aqui os de Santa Catarina, como Pedra Branca, como o Viva Parque, como o Porto Belo Golf, que agora o nome é Alverte, né, e Cidade das Águas, são os grandes projetos aqui do estado, todos eles são focados nas pessoas. A escala mudou. É a escala do carro para a escala das pessoas. Isso muda absolutamente a configuração do bairro e a maneira, né? Então isso foi um grande aprendizado, uma grande mudança de chave. A segunda grande mudança é que os bairros eles tinham um componente... Eu preciso ser fechado, né? Eu não sou contra nem a favor de bairros fechados ou bairros abertos. Acho que cada um tem as suas vantagens. Mas num primeiro momento, os bairros todos eram fechados, com muros, né? E hoje, em especial Santa Catarina, além das questões da segurança, ela é líder e referência nisso, é que você tem bairros planejados incríveis, abertos. Também temos fechados. Com segurança, mas abertos, né? Com segurança, mas abertos. Então, acho que isso é muito, muito importante. E existe, sim, um mercado enorme em todo o Brasil, né? A gente tem hoje produtos bairros planejados em Recife, né? A gente tem na Bahia, né, em Goiás. Então, o produto... Agora, ele é um produto que ele tem uma complexidade muito maior, né? Mas muito maior. É muito atrativo, porque o VGV é muito grande, né? Você cria um endereço, você cria uma marca,
Mas para você executar isso, você precisa construir uma equipe muito experiente, porque os desafios são gigantes, né? Porque você tem que normalmente quebrar a lógica da vocação da área, né? Quer dizer, de novo, essas áreas dos grandes bairros, elas estão, em 90% dos casos, distantes dos grandes centros. Então, por que que eu vou sair do centro e vou me mudar para um lugar distante? Então, eu preciso oferecer algo mais. Esse algo mais não é preço, né? Que valores e que atributos que esse bairro pode agregar para me fazer mudar de vida. Mas o campo, objetivamente, o campo é enorme, Cresce muito, né? cresce muito. Agora, você precisa ter uma estrutura financeira, empresarial e um time muito experiente para fazer isso, porque é um desafio, é um projeto de longo prazo. Imagino que o empreendedor que hoje em dia é majoritariamente um incorporador, que faz só incorporação, né? Ele até consegue empreender na comunidade planejada, mas ele vai ter que passar por adaptações, né? E imagino que o empreendedor hoje em dia que é só loteador, a mesma coisa, né? O sujeito não dá para sair 100% do mercado de incorporação e achar que o mercado das comunidades é a mesma coisa, ou sair do mercado de loteamentos e achar que o mercado de comunidades é a mesma coisa, vai se dar mal, né? Tem nuances que são diferentes, né? Exatamente, porque quando você sai do mercado de loteamentos para o mercado de comunidade planejada, em tese, você deixou de vender lote. Você não vai vender, porque o lote, de novo, é o subproduto. Você está acostumado a fazer apartamentos, O mas produto é o apartamento, teu né? produto é apartamento. Ah, mas eu vou fazer um prédio maravilhoso. Mas eu vou fazer o melhor design, vou contratar os melhores arquitetos, vou ter a melhor tipologia. Isso não é suficiente para fazer o comprador tomar a decisão de mudar para esse bairro. Porque ele primeiro precisa tomar a decisão de mudar para o bairro. É tão simples quanto isso. Então, isso é muito importante, né? Então, a expertise necessária para construir essa trajetória, né, requer uma combinação de fatores que vai desde a captação financeira, né, o funding para tudo isso, a aprovação dos projetos, que é um grande dificultador, né, a estratégia de posicionamento da marca, né, a construção desse endereço, uma coisa que demora décadas para ser feito. Perfeito. E a gente até já antecipou um pouquinho, mas dentro desse mercado que é altamente promissor, nós estamos inseridos aqui em Santa Catarina, a gente pode dizer talvez na meca, né, das comunidades planejadas. Muitos ainda olham para Santa Catarina sob a ótica do desenvolvimento imobiliário e focam muito em Balneário Camboriú, né? Os prédios altos, metragem quadrada acima do padrão de normalidade, não só Balneário, né? A Costa Esmeralda como um todo, ali, Itapema, tudo mais. Mas o pessoal de fora ainda vê muito a Santa Catarina, sob esse ponto de vista do desenvolvimento imobiliário, com as incorporações grandes prédios de balneário. Mas desponta tanto quanto, ou até talvez mais do que essa questão de balneário, Santa Catarina como esse celeiro das comunidades planejadas. E é interessante porque a gente tem, digamos aí, uma das comunidades que, apesar de não ter sido estruturada do jeito que é estruturada hoje, mais antigas, que é o Jurerê Internacional, né, pela Habitasul. Então a gente tem um exemplo bem antigo em Santa Catarina disso, né. Temos um exemplo mais recente, que certamente foi um dos divisores de água no mercado nacional, que foi a Pedra Branca, Sem né? dúvida. A Pedra Branca na Palhoça, hoje capitaneada pelo Grupo Urbana, né? E nós passamos a ter, recentemente, digamos assim, na contemporaneidade, alguns empreendimentos que, apesar de recentes, já são realidade, né, como, por exemplo, o caso, do Viva Parque Porto Belo, da Vocan, né, e outros empreendimentos em desenvolvimento, né, em aprovação e tudo mais, que já mostram o que vai ser o futuro pelos próximos 4, 5, 10 anos, como, por exemplo, que você citou, o Alvert, lá também em Porto Belo. Então a gente tem aí um passado antigo que mostra, a gente tem um passado mais recente que é um divisor de águas, a Pedra Branca, uma contemporaneidade, e a gente tem uma perspectiva de futuro enorme, né? Porque eu falei agora para ilustrar 4, 5, mas se a gente sentar para colocar na ponta do lápis aí, em desenvolvimento, a gente deve ter mais de 10 em Santa Catarina, sem contar a Serra, nem falamos da Serra ainda, né? Fala um pouquinho o que tu acha do nosso mercado em Santa Catarina com relação a isso. Assim, ó, inegavelmente, né, como eu citei, a nossa empresa trabalha no Brasil todo, né, nós somos em 4 sócios, cada um cuida de uma parte do país, e Santa Catarina é hoje o melhor estado do país de desenvolvimento imobiliário. Tem inclusive os melhores preços de metro quadrado do país, né? Porque o estado entrega muito hoje, mais do que outros estados, né? E sobre vários aspectos a gente não precisa citar aqui. Então, ele é muito importante. Mas
essa cronologia que você colocou, né, de 4 produtos tão relevantes como o Jurerê, Pedra Branca, Viva Park e agora o Alverte, né, são produtos absolutamente diferentes, né? A gente tem um privilégio de trabalhar para a Urbana, né? Estamos há 6, 7 anos lá na Pedra Branca, participamos do lançamento do Viva Park, hoje coordenamos e cuidamos da estratégia toda do Alverte, que é um produto absolutamente incrível e diferente, né? E vamos lançar também o ano que vem com a Urbana e com a Tigre lá em Joinville, Estado das Águas. Então a gente está vendo, são os 5, você colocou 4, eu vou colocar mais um aqui, 5 produtos que são incrivelmente diferentes, cada um com os seus atributos. E o que é importante, isso faz parte do nosso trabalho, é pegar esse aprendizado, né, de todos os caras, saindo lá de trás do Alphaville, passando pela Habitasul, passando, né, nós que trabalhamos em vários projetos, assim, o aprendizado é muito grande para você errar menos, né? Então, a gente tem contribuído bastante nisso, tanto no desenvolvimento do projeto, quanto na estratégia de marketing, quanto, por fim, a comercialização, para que o bairro se torne realmente um grande sucesso. E que a gente percebe que cada um acaba pegando um determinado nicho. A gente tem, por exemplo, o All Resort, que ele é fechado, mas ele tem um componente aberto. Tem uma parte muito grande que é aberta. Tem o Vapar, que é a Pedra Branca, e o Jurerê, que são abertos. Aí também podemos incluir aqui o Delta Villa em Biguaçu, que também é fechado, né? E cada produto tem o seu público, mas existe um aprendizado muito grande em cada um deles. Eles estão muito melhores do que os bairros mais antigos, né? Eu acho que isso faz a diferença porque as pessoas cada dia mais, e no estado de Santa Catarina, isso está latente, elas percebem que vale a pena eu me distanciar um pouco dos grandes centros, do óbvio. Vamos falar da Costa Esmeralda, morar de frente para o mar. Sim. Vamos falar de Florianópolis, morar na beira-mar, né? Vale como Jurerê há 30 anos atrás. Imagina que eu vou morar em Jurerê. Jurerê começou como uma opção de segunda residência. Sim. E hoje é, sei lá, talvez 60%, 70% primeira residência. Então, acho que essa transformação do bairro, porque cada dia ele vai se tornando mais completo, né? E aí eu falo, puxa vida, eu vou fazer uma troca. Então, aí é o grande segredo, né? O que eu vou trocar de morar no centro de qualquer cidade para morar mais distante no bairro planejado? Esse é o segredo. O que eu vou renunciar e o que eu vou agregar na minha vida, né? Exatamente. Tudo não terás, né? Tudo não terás. Seria muito bom se eu tivesse um bairro planejado na beira-mar de Florianópolis. Né? Seria muito bom se eu tivesse um bairro planejado em São Paulo, no Itaim, na Vila Nova Conceição, em Pinheiro. Isso é impossível, eu preciso ir para áreas mais distantes, né? Então, quando eu equilibro, eu preciso ter uma troca nisso, né? E aí, a grande questão é a aplicabilidade da linha do tempo. Quais ferramentas eu posso utilizar para fazer o Marcos, que mora no centro, se mudar para um lugar mais distante, né? O que eu posso colocar como fator de aceleração nessa tua decisão? Perfeito. Isso tem que estar na construção, né, do racional de como vender esse produto. Perfeito, perfeito. Paulo, vamos falar um pouquinho agora da tua atuação, né, da tua atuação e da atuação da tua empresa no desenvolvimento de produtos, na coordenação de vendas, né? Eu me sinto absolutamente tranquilo para falar, porque a gente trabalha e já trabalhou em vários projetos em conjunto, e eu sempre fiquei, isso para falar para quem tá nos assistindo, absolutamente maravilhado com tudo aquilo que eu vejo o Paulo colocar em prática. E nos nossos primeiros trabalhos, confesso que eu fiquei assim, sério? É assim que essa sofisticação toda no processo de venda, que eu achei que era uma coisa muito mais simples, né? Então eu sou absolutamente maravilhado pelo trabalho de vocês. De modo que eu vou fazer algumas perguntas aqui, que eu até já sei a resposta, mas é muito interessante tu compartilhar com o pessoal. Primeiro, tu volta e meia, tu falas sobre uma classificação que tu dá uma nota de 0 a 5 para a localização dos terrenos. Já vi tu falando isso em inúmeras oportunidades e já tivemos cases interessantíssimos de terrenos com nota muito baixa que tiveram um sucesso muito grande. Explica um pouquinho pra gente aí qual que é essa tua classificação e o que é importante isso. Lógico, bacana. Se a primeira etapa do nosso trabalho é entender a vocação da área, né? Até para que a gente possa transgredir isso, como é que nós vamos fazer. E a coisa mais importante em qualquer área, quando o termo localização ele é muito difuso, né? Então, o que é importante em termos de localização? Lógico, tem questões, acesso, mas o mais importante é eu ter o comércio e os serviços na porta da minha casa. Esse é fator decisivo. É a padaria, é o supermercado, é o hospital, né, a escola, né? Tudo isso na porta de casa. Então, esse fator, quando o bairro, quando a área,
ela tem esse... A gente sempre dá para todos os itens que a gente classifica, a gente dá uma nota de 1 a 5. Só que os atributos de comércio e serviços na localização te dobra a nota. Ou seja, se eu dou 3, ela vira 6. Isso. Porque esse é o fator preponderante. E isso é, obviamente, o preço. São os dois fatores que determinam a compra. Então, ele está disposto a até pegar um acesso que não seja tão bom. Ele está disposto até encontrar uma área que seja mais distante. Mas ele precisa ter a padaria na porta. Ele precisa ter a farmácia, ele precisa ter a escola. Então, isso é um fator determinante para a gente entender a vocação da área. E aí, isso nos permite fazer uma análise muito criteriosa e técnica de qual é as dificuldades que nós vamos encontrar naquela área e como é que nós vamos fazer para mudar essa percepção. Porque, de novo, se eu não tiver esse comércio e serviço na porta, se eu não tiver um conjunto de atributos, eu não vou fazer o Marcos e o Paulo saírem Perfeito. do lugar onde eles estão e vão para lá. Você vai mudar de vida. Então isso é determinante, é a primeira fase do nosso trabalho, né? E a gente vai construindo isso de tal maneira, e a gente participa hoje praticamente de todos os projetos desde o início, para que o processo de venda seja muito fácil. O produto ele tem que chegar na ponta de venda, né? Eu gosto de dizer que o meu trabalho termina no dia do lançamento. Perfeito. Né? Por quê? Porque tudo foi tão bem construído, né? O racional do produto, o posicionamento da marca, né? A estratégia de comunicação. E no dia da venda ele vai vender, lógico, na loja a gente... É a parte mais fácil, né? É a parte mais fácil, porque isso tudo foi construído tão bem feito que o produto ele se transforma num desejo. E aí a gente vai conseguir vender pro valor, né? E não vender pro preço. Outra coisa muito importante, indo lá pro finalzinho um pouquinho, mas o segredo é você não vender metro quadrado. Eu gosto de dizer que o engenheiro inventou o metro quadrado, o arquiteto aperfeiçoou o metro quadrado e o corretor comprou a ideia de vender metro quadrado. E eu detesto metro quadrado porque eu acho que o que interessa não é o metro quadrado, o que interessa é como eu vou viver naquele espaço. Quer dizer, qual é o metro quadrado de um bairro planejado? Não existe isso. Então, né, a gente descola. Uma outra grande questão é que um produto bem construído, você descola o valor. Eu quero morar aqui, porque aqui eu vou ser feliz, eu vou construir minha vida, meu filho vai poder ir de bicicleta para a escola, né, eu vou poder jogar futebol com os meus amigos, eu não preciso me preocupar com segurança. Metro quadrado? Que isso? Eu nem sei o que é metro quadrado. Aqui você está transformando a tua vida, e para isso não tem preço. É outro conceito, né? É outro conceito. É interessante que a gente até estava falando fora do ar aqui, aconteceu uma evolução na cabeça dos empreendedores nos últimos tempos, com a atividade jurídica, que também, acredito eu, aconteceu com a atividade de venda, de coordenação de venda. Mas ainda há o que melhorar, né? Antigamente se pensava em contratar o escritório de advocacia quando tinha acontecido um problema, né? E, em geral, quando o problema já era judicial. Aí já estava toda aquela situação consolidada, já era de fato um problema, e aí chama-se o escritório de advocacia, né? O empreendedor começou a ter uma ideia um pouco mais preventiva e começou a chamar o escritório de advocacia antes, né? Mas o antes, quando ele sentia que tinha a demanda no ponto já. Então tinha que protocolar o memorial de incorporação. Esse é o momento de chamar o advogado, né? E eu costumo dizer que tem uma pequena parcela dos empreendedores, que ainda bem que está aumentando, que já está fazendo da maneira certa, que é, chama o escritório de advocacia na época da concepção do produto. Porque se o seu produto é um loteamento de acesso controlado, tem vocação para ser um loteamento de acesso controlado, e aquele município não tem legislação de loteamento de acesso controlado, isso é um problema jurídico, que não vai ser resolvido quando for protocolar o memorial de parcelamento no registro de imóveis. Então tem uma pequena parcela que está entendendo a importância do escritório de advocacia entrar no momento zero, né, no momento da concepção do produto. E eu acredito, não tenho certeza que no caso do teu trabalho é exatamente a mesma coisa, né? Você tem que entrar, esse é um ponto que a gente estava falando antes, né? Esquece o empreendedor a ideia de que vai chamar alguém relacionado a vendas na hora de vender. Vai chamar alguém relacionado a vendas na hora de desenvolver o produto. É isso mesmo que acontece, né? Exatamente, você tocou no ponto, né? Isso é muito importante, porque a gente usa o linguajar, e nós vamos juntos, jurídico, comercial, todo o time, vamos construir um produto redondo. É assim que a gente, né? E não um produto que tenha pênaltis. Daí não dá mais. Hoje, praticamente a gente trabalha em todos, na concepção de todos os projetos. Por quê? Porque, obviamente que a gente vai mergulhar no mercado, nós vamos fazer um diagnóstico profundo.
nossa empresa atua no Brasil todo, mas toda vez que a gente volta para o mercado, a gente olha aquilo com toda a profundidade para encontrar a melhor solução do desenvolvimento do projeto. Você citou uma coisa que eu me lembrei, por exemplo, associação de moradores, né? A gente trabalha também com loteamentos abertos e até loteamentos populares. Faz pelo menos uns 7 ou 8 anos uns 10 anos, que eu não trabalho em nenhum projeto de loteamento aberto popular se ele não tiver uma estrutura jurídica de uma associação de moradores. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai dar problema. Ah, vamos montar depois a associação. Cara, tem que montar na concepção do produto. Depois nós vamos entregar, nós vamos vender, o produto vai ser entregue, nós vamos ter um produto que vai dar problema, e isso está contra o propósito da nossa empresa, que é oferecer aos compradores um produto que faça diferença na vida delas e oferecer para os vendedores, para os incorporadores, velocidade e agregar valor, né? Mais velocidade e mais valor por metro quadrado. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa construir um produto que tenha perpetuidade. E hoje você não consegue. Eu não entro em nenhum projeto se não tiver uma estrutura de associação de moradores, uma estrutura jurídica que me permita ter a segurança que o empreendedor e eu que participei de todo o processo vou entregar um produto de qualidade na ponta final. Perfeito. Já vamos entrar na questão da jurídica. Eu só queria te colocar mais uma situação que é claro que tem toda essa parte do desenvolvimento do produto, que vocês participam e tem um papel decisivo, mas desenvolvido o produto, chega a hora de fazer a coordenação de vendas, né? Que vocês chamam de coordenação de vendas. E eu acho que, né, e trabalhando contigo já há algum tempo e vendo outras experiências que eu tive Brasil afora aí, vocês criaram, na verdade, uma metodologia, né? Um sistema de vendas diferente, né? Chamar de coordenação de vendas, eu acho que até está sendo bastante. Está sendo bastante conservador, por assim dizer. E os últimos que eu trabalhei contigo, né, posso destacar aí a fase 1 e a fase 2 do Reserva da Pedra, um condomínio de lotes, né, vendido fase 1 em 8 horas, se eu não me engano, algo do tipo. As pessoas ficaram 6 horas. 6 horas, as pessoas fizeram fila de madrugada sentadas para comprar lotes na casa dos 400, 500 mil reais, né? Também trabalhamos na primeira fase do Viva Parque Porto Belo, a fase residencial, que foram dias também, 2 ou 3 dias de venda Um dia. um dia dos lotes, né? E mais recentemente, que para mim também é uma questão impressionante, né? O Pátio das Artes da Urbana, na cidade de Pedra Branca, né? 392 unidades multifamiliares em 6 dias, 5 dias, né? E o que me chamou a atenção, Paulo, especificamente do último agora, do Pátio das Artes, é que foram 392 unidades em 5, 6 dias e não teve lançamento de vendas, né? Você pergunta assim, mas quando é que foi o lançamento? Como é que podia fazer para ir na imobiliária? Não ia, né? Justamente pela metodologia que vocês criaram por trás, né? Então esse é um ponto importante. E um outro ponto também é que eu percebo que vocês vão para o local, né, e entendem como as pessoas do local pensam, né? E uma das coisas que, inclusive, que se passa é a escassez, né? Então as pessoas, você vai comprar porque de fato tem pouco, né? E não é uma afirmação inverídica, né? Porque você falava assim, olha, 392 unidades, vai acabar, e acabou. Em 5, 6 dias acabou, né? Eu lembro do Reserva da Pedra, tinha um hashtag vai faltar lote, né? E faltou, né? Então, não só, eu queria que você dessas dois pilares, é um pilar que me parece muito de organização dessa metodologia de venda, porque você vai lidar com 5, 6 imobiliárias diferentes, cada imobiliária com 15, 20, 30 corretores, então tem que ter uma metodologia, uma sistemática para isso, né? E uma outra também de economia comportamental, né? De entrar na cabeça da pessoa e entender qual que é a demanda dela ali. Nesse teu processo de venda, esses dois pilares que eu falei agora, de fato, são importantes? São fundamentais. E eu vou até voltar um antes aqui nessa lógica, né? Primeiro, a construção e o desenvolvimento do Do produto. produto? E o segundo, que precede a vendas, é a estratégia de posicionamento da marca, o posicionamento do produto, né? Então, a gente é obcecado por isso. A gente tem uma diretoria de marketing hoje que cuida da construção, junto comigo, de como é que nós vamos posicionar esse produto. O que que é? E a gente vai na essência, na alma do produto e, obviamente, né, se eu pudesse fazer outra faculdade, eu acho que eu faria psicologia, para entender o comportamento das pessoas. A gente é obcecado por isso, né? A gente mergulha muito na cultura para ir na essência. Então, a gente posiciona o produto. Ato seguinte, o que que a gente faz? A gente cria o represamento das informações, né? Porque os meus colegas corretores, né? Eu gosto de dizer, te amo os corretores, né? Também sou corretor, com muito orgulho.
E eu gosto de dizer o seguinte, que a única maneira de um corretor não falar alguma coisa é se você não contar para ele. Né? Senão Porque vai faz vazar. parte da atividade do Entendi. profissional divulgar a notícia em primeira mão. Então a gente represa, nós somos neuróticos, represa as informações e vai gerando uma expectativa em cima de um produto que ninguém nunca viu, escutou falar. Então a gente trabalha muito, né, com o velho, o antigo marketing de boca a boca, Uhum. que eu chamo buzz marketing, né? E criar esse desejo pelo produto, né? Então a gente vai soltando essas pílulas e vai criando uma expectativa para isso. Ato contínuo essa expectativa, a gente faz a calibragem da oferta e a demanda, né? Para que o produto se torne um produto desejável. Então isso tudo faz parte do início do trabalho. Se eu tenho um produto muito bem desenvolvido, se eu posicionei aquele produto de acordo com a cultura do mercado local, e transformei ele num objeto de desejo antes dele existir. Eu não preciso das ferramentas, se foi bem construído, eu não preciso apresentar o produto. Se eu apresento o produto, lógico que lá na frente, eu vou comprar o apartamento, vou comprar o terreno, eu tenho que conhecer. Mas se eu apresento o produto de forma discriminada, eu acabo vendendo metro quadrado. E eu não quero vender metro quadrado, eu quero vender transformação de vida, conceito, posicionamento, status, privacidade, conforto. Então, aí eu posiciono o produto e crio um desejo. E aí, ato contínuo a criar o desejo, eu também, como eu gosto de dizer, restaurante bom é restaurante cheio e que normalmente eu fico na fila de espera. Né? Então, eu crio uma escassez para esse produto. Verdadeira, não falsa. Sim. Uma escassez verdadeira. Olha, nós só vamos ofertar X apartamentos, nós só vamos ofertar X lotes. Numa condição especial, que eu também não falo qual é. Então a gente vai criando um desejo, gerando a expectativa nisso, e faz com que as pessoas tomem a decisão, como foi no Pátio das Artes, no Pátio das Artes, ou no Reserva da Pedra Branca, da Urbana, e as pessoas dormiram na fila. Né? Aí todo mundo fala, não, mas isso não vai funcionar assim, essa... Nós acabamos agora de fazer um processo com o Alvert, no Porto Belo Golf, né, que foi muito exitoso, fizemos uma grande estrutura de vendas e fizemos um lançamento nacional oficial dos terrenos e vamos estar noticiando agora 100% das unidades vendidas. Isso. Acabaram todos os lotes do Alvert, o Porto Belo. E lá são muitos lotes, né? São muitos lotes, 400 e tantos lotes. A gente tinha feito inicialmente a venda no modelo de pré-venda, muito dentro de casa. Aí nós entramos agora há 4, 5 meses no processo. Criamos um lançamento nacional, fizemos um barulho gigante e estamos finalizando. Acabaram todos os lotes do Porto Belo e vamos lançar agora a parte vertical, que são os nossos próximos projetos. Então isso tudo é a construção disso. Só que isso, a gente precisa ir construindo tijolo a tijolo, com muita calma, respeitando a cultura local, entendendo o comportamento das pessoas, né? Então esses pequenos detalhes é que vão fazer sucesso lá na frente. Paulo, vamos falar um pouquinho da questão jurídica. O jurídico é chato, por isso que eu deixo quase sempre o final do nosso bate-papo. Mas é importante. Mas é importante. Importantíssimo. Chato, mas importante. É claro que ao longo da tua carreira e nos projetos que tu trabalha, imagino que já tenhas passado por várias questões jurídicas que são trabalhadas de maneira preventiva, né? Então foram antevistas situações e criadas soluções para aquelas situações, soluções jurídicas. Mas eu imagino também que tu já tenhas trabalhado em projetos que daqui a pouco vem, né, uma bomba, vem lá uma ação civil pública, vem um embargo de obra, vem a impossibilidade de aprovar o projeto de uma maneira diferente e assim por diante. Eu costumo brincar que o empreendedor, ele não é que ele não gosta de notícia ruim. O empreendedor, ele consegue suportar a notícia ruim. O que ele não gosta é de surpresa ruim. Porque a notícia ruim, olha, empreendedor, em razão do licenciamento ambiental aqui, você não vai conseguir ocupar nem 20% dessa área aqui, né? Então ele foi informado disso, o que ele vai fazer? Ele vai readequar o projeto dele sob a ótica urbanística, construtiva, financeira e vai tocar para frente. O problema é quando ele desenvolveu todo um projeto, fez todo um fund, fez toda uma preparação e vem essa surpresa ruim, né? Isso, no direito, a gente chama de due diligence, ou análise de risco dos negócios, né? O quanto que tu acha que isso é importante nas comunidades planejadas, fazer uma análise de risco no início, tendo em vista a longevidade do empreendimento desses, que vai ter 25, 20, 30 anos, né? Ele é absolutamente fundamental, né? Porque a questão jurídica, eu vou somar uma, que é a que mais nos pega hoje, que é isso que você colocou tão bem do empreendedor. O empreendedor acaba,
naturalmente, a gente precisa colocar a venda rapidamente. E o que me preocupa hoje na questão jurídica é que a gente inicia muitas vezes o processo comercial, ou seja, começa a conversar com os corretores, ou às vezes até fazer alguns eventos com corretores, sem ter toda a documentação, toda a parte jurídica absolutamente resolvida, ou seja, sem ter a matrícula, sem ter a RI, acreditando que em 30, 40 dias, 60 dias eu vou ter o registro. Então, a gente acaba contando com o ovo no bumbum da galinha, como eu gosto de dizer, antes disso. Isso é horrível, porque a partir do momento que se você não faz uma due diligência correta, se você não coloca isso numa linha de tempo muito clara, e hoje a gente é muito severo com relação a isso, eu acabo startando o botão, eu acabo apertando o botão e começando o processo comercial, e aí a hora que você falou com o corretor, você não segura mais. E aí depois eu tenho que vir, o Dr. Marcos tem que vir lá e falar, olha, a gente teve um problema aqui, a gente não fez uma diligência correta, ou não fizemos a diligência, né? Não você faria, obviamente, não fizemos a diligência e temos uma surpresa. Só que daí, essa surpresa, ela é catastrófica. Por quê? Porque daí você vai ter que parar o processo de venda, e a hora que você interrompe um processo de venda no meio, as pessoas vão falar sempre a mesma coisa. Aquele projeto tem um problema. Ele tem um problema jurídico. Aquilo corre numa velocidade da luz. E não se apaga nunca mais. E não se apaga nunca mais. Então, nossa, eu tenho histórias terríveis, aprendi muito com isso. E hoje, eu não falo com o corretor enquanto eu não tenho certeza. Está inclusive no nosso contrato de prestação de serviço. Não, mas Paulo, eu tenho certeza, eu já vi de tudo com você, né? Ou quase tudo. Então, acaba essa surpresa, ela coloca em risco tudo. Às vezes uma construção de anos. Por quê? Porque numa ansiedade, não, eu quero lançar até dezembro, que é normal. Agora a gente, eu quero lançar. Talvez não dê. Então, a diligência lá atrás, ela vai colocar isso numa linha de tempo e falar, não, só vamos fazer o evento com os corretores, só vamos fazer o pré-meet, vamos preparar tudo. Vamos preparar a campanha, mas não vamos mexer com vendas antes do time. É um risco gigantesco. Você nunca mais para esse bonde. Sim. E é até compreensível essa agonia do empreendedor de lançar a venda de uma vez, né? E a gente consegue entender, porque até aquele momento só saiu, né? Só saiu o dinheiro, só o fluxo, né? Pagou fornecedores, pagou prestadores de serviço, só saiu. Então existe uma agonia muito grande de colocar a venda, porque aí vai ser o momento do fluxo inverso, né? Só que, volta e meia, eu ainda costumo brincar. Ah, mas se fizer tal coisa, né? Se fizer essa aprovação aqui de uma maneira diferente, mais robusta, se a gente for por esse lado com mais segurança jurídica, ah, mas isso aqui vai demorar mais 6 meses. O projeto tem 30 anos. O que são 6 meses em 30 anos, né? E ao mesmo tempo, quando starta o processo de venda, depois voltar e tirar essa pecha que ficou em cima do empreendimento é praticamente impossível, né? É praticamente impossível. E tem uma outra coisa terrível que a gente aprendeu, né, errando, mas muito e acertando, foi o seguinte, quando a gente chega nesse processo, ele tem um tempo. Então, mesmo que você chegue para mim num processo, não, vai sair em 60 dias. E isso sai de 60 dias, como já aconteceu em muitos casos. E ele passa para 180 dias. É desastroso. Porque a equipe de vendas, ela tem um ápice, né? Você cria o desejo, a motivação, chega num determinado momento que você tem que lançar. Se você, aquilo vai desanimando o comprador, então você faz um esforço de mídia gigante, você faz um esforço comercial gigante para aquilo depois baixar, entendeu? Mesmo que você consiga lançar, não em 2, mais ou menos, tá? Depois que você fala depois que você motivou, apertou o botão com a equipe de vendas, você tem 60 dias para lançar 90, mas no máximo do máximo. Se você dobra isso para 180, você já atrapalhou muito. E vou complicar mais ainda. Sabe qual é a pior coisa do mundo? É virar o ano. Ah, sim. Aí A gente começou o processo comercial em setembro, fizemos o pré-meeting, como a gente fala com os corretores. E aí veio, aí o Dr. Marcos falou, olha, não vai sair o RI, vai sair em fevereiro. É catastrófico. Natal e Ano Novo as pessoas repensam, elas repensam a vida. Todo mundo dá um reset no final do ano. Então isso é a pior coisa que tem. Então, a questão jurídica hoje, para nós, é uma obsessão. Porque ela é o determinante na nossa linha do tempo. Eu preciso entrar com a campanha, eu preciso fazer tudo no momento certo. E se você não tiver a questão da diligência feita corretamente, você me der uma informação, que às vezes é crédula, o empreendedor acredita, não, vai dar certo, mas não dá certo. Ele pode ter colocado um trabalho de décadas perdido ali em risco. Perfeito. Paulo, a gente já encaminhando para o nosso encerramento,
Todos essas comunidades que a gente falou, esses bairros, eles partem então desse produto bem desenvolvido, né? Desse produto bem desenvolvido, que vai gerar na pessoa uma escolha de vida, né? E não mais uma escolha de Imóvel. metro quadrado ou de imóvel, né? E vai chegar uma determinada hora que isso vai sair do papel e vai ser implementado na prática. A gente vai ter o bairro, a gente vai ter as ruas acalmadas, a gente vai ter o vertical, a gente vai ter o comercial e assim por diante. E me parece que tão importante quanto você criar o produto, você vender a ideia para o adquirente, é você manter aquilo que você vendeu pelos próximos 10, 15, 20 anos. Até porque você tem que honrar com aquilo que você prometeu para aqueles que já adquiriram, e você tem muita coisa ainda a construir, tendo em vista que a área foi ocupada só 15, 20%. Então, significa dizer, na minha opinião, que tão importante quanto o produto e as pessoas é a gestão. É a gestão e a governança dessas mini cidades que a gente constrói, né? E para a gente ter uma gestão e uma governança boas, fortes, a gente precisa ter alguns fatores, mas talvez o principal fator é o fator jurídico. Por quê? No final do dia, quando tudo funciona, nós temos artigos de lei, nós temos leis, nós temos artigos no Estatuto da Associação, que em princípio estão no papel, porque se tudo funciona, ninguém deu problema, não tem que usar. Mas a gente sabe que na realidade, quando a gente tem lá 15, 20, 10, 30 anos, as coisas podem parar de funcionar, podem surgir aquelas pessoas que interpretam de maneira diferente ou sem noção, e aí nós temos a necessidade da força da questão jurídica da associação, né? Obrigatoriedade de pagar, né? Obrigatoriedade de você seguir os padrões construtivos, em se tratando da parte comercial, controle de mix e tudo mais. Qual que tu acha que é a importância das associações sob o ponto de vista da gestão, da manutenção dessas comunidades? De fato, isso pode ser considerado um pilar de importância do negócio? Eu vou até ampliar isso. Qual que é a nossa visão de bairro de comunidade planejada, né? Eu gosto de comparar a comunidade planejada a um shopping center. Pensa assim, tudo que acontece dentro de um shopping é ônus ou bônus do empreendedor. Tudo, absolutamente tudo, né? Então, o shopping, se eu tive um problema na cancela do estacionamento, mas a empresa é terceirizada, é problema do shopping. No extremo, eu fui numa lanchonete no shopping, comi um cachorro quente, passei mal. Eu fui no shopping tal e comi um cachorro quente ruim. Então, a importância da estrutura jurídica, ela transcende, me permita, a questão jurídica. Por quê? Porque tudo que acontece dentro de um bairro, diferente de um produto imobiliário convencional, né, que você está muito mais fechado naquele micro-universo, tudo que acontece dentro de uma comunidade planejada é culpa ou é bônus do empreendedor. Nos mais extremos. Tem uma história maravilhosa que eu gosto de contar. Nesse período dos meus 40 anos de atividade, durante 10 anos eu fiz a loucura e tive uma administradora de condomínios. Eu administrava condomínios dentro de Alphaville, né? Em especial do Alphaville de São Paulo, quando a gente começou. E aí tem um caso incrível que uma senhora ligou para a nossa administradora e falou o seguinte: o meu carro não está funcionando. Eu tô com um problema no meu carro. Eu falei, eu quero que vocês resolvam o problema do meu carro. Não, mas nós somos administradora do condomínio do bairro planejado. Não, mas isso é um problema de vocês. Eu preciso que vocês resolvam o meu problema. É um fato que aconteceu, né? E nós já tivemos acidentes que não tiveram nada a ver conosco, né? Diretamente. Por exemplo, a gente teve um caso muito famoso, que foi um caso do Bradesco, que teve um assalto dentro do Bradesco com morte. E aí a responsabilidade, a culpa também vem toda pro bairro planejado. Mas era o Bradesco, era um banco, que veio o assaltante do banco, não interessa, tá dentro do bairro planejado. Então tudo que você tiver de ônus e bônus vai cair em cima do teu bairro. Então a responsabilidade, o envolvimento num produto vertical e num produto loteamento, ele vai até a página 2. No caso da comunidade planejada, ele se perpetua em tudo. Ou seja, o que eu quero dizer é que assuntos que tecnicamente ou juridicamente não tem nenhuma responsabilidade do empreendedor, ele recai sobre o empreendedor, mesmo que a gente não tenha nada a ver com isso. Perfeito. Então, a estrutura jurídica e a gestão disso, ela é absolutamente fundamental. Porque dentro de uma mini cidade, como você falou, e vão acontecer, lógico, pessoas vão ter acidentes, vão ter... Natural, certo? E elas vão recair em cima de você. Então, se você não tiver um plano de contingência,
se você não tiver um estatuto muito claro, se você não tiver as regras claras, uma operação muito bem resolvida, isso vai atingir o seu maior patrimônio, que qual é? A sua marca. Né? Ah, eu tive um problema no bairro X. Pronto, ali a marca... Aquilo ali, né? Ele acaba trazendo repercussões eu não quero mudar para... Então, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Das redes sociais, isso toma uma proporção impressionante. Então, é absolutamente fundamental. A experiência do time envolvido vai fazer com que a gente crie uma estrutura prevendo problemas que talvez só vão acontecer daqui a 10 anos. Mas eles irão acontecer. E tem que ter previsão para todos eles, né? Tem que ter previsão para todos eles. Perfeito. Queria, já encaminhando para o nosso final, então, como foi prometido, uma das maiores autoridades do país em se tratando de comunidades planejadas, uma das pessoas que mais entendem e trabalha nos grandes projetos aí pelo Brasil afora, coordenando vendas e, como eu disse, desenvolvendo esse verdadeiro sistema, essa metodologia tão exitosa de vendas, meu querido amigo Paulo Toledo. E vocês puderam perceber, em especial os empreendedores que estão nos assistindo, que sim, pode haver sintonia entre jurídico e comercial, né? Que muitas vezes falam, não, porque o comercial quer fazer tal coisa, o jurídico não deixa, e vice-versa. Ao contrário, né? Como eu já disse no início, eu e o Paulo, nós trabalhamos em vários projetos em conjunto. Eu tenho a grata satisfação de indicá-lo para vários dos meus clientes e também já fui e sou constantemente indicado por ele nos clientes dele, então mostrando que a gente tem sim essa simbiose, tem sim essa sinergia para poder trabalhar. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Aliás, antes do obrigado, parabéns pelo teu trabalho, né, pelo trabalho magnífico que tu tens feito ao longo dos últimos anos, sobretudo nas comunidades planejadas. Eu sempre digo que é uma grande satisfação para mim trabalhar com grandes players do mercado de comunidades de comunidades planejadas, e tu é um desses grandes players que eu me orgulho muito de trabalhar. Imagina. E obrigado mais uma vez pela disponibilizar o teu tempo e a tua agenda muito corrida para conseguir estar aqui com a gente em Florianópolis fazendo essa conversa. Obrigado. Prazer enorme, eu que agradeço essa super oportunidade da gente estar sempre aprendendo, né, com os empreendedores e aprendendo com você. É um prazer enorme. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso MNcast, o podcast da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, falando mais uma vez aqui de desenvolvimento imobiliário, especificamente sobre comunidades planejadas. Esse e todos os nossos demais episódios, eles ficam disponíveis na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Obrigado e até a próxima.